Olá pessoal, sexta-feira, excelente tarde a todos. Uma boa tarde para você. De muro em muro, pulou pra cadeia. O ladrão entrou numa casa, roubou a TV. Continuou a escalada, invadiu uma creche. Depois de fazer uma limpa, tomou iogurte, comeu sardinha e quando viu que seria preso, pegou um travesseiro e correu para debaixo da mesa. Vingança. Menor confessa que matou a recepcionista Débora para vingar um amigo ex-namorado da vítima. A jovem foi executada dentro de uma loja. Dormiu no ponto, enquanto ciclistas se arriscam na ciclovia esburacada. Quem deveria fiscalizar o trânsito tira um cochilo na viatura ou lê o livro para passar o tempo. Virou moda. Bandido explode caixa eletrônico em Vila Velha. Moradores se queixam da insegurança na região. Motorista não enxerga o pedestre. Pedestre se perde na escuridão. E mais uma morte por atropelamento na Rodovia do Sol. Quem passa no trecho alerta para falta de sinalização e iluminação. Supervisor de vendas simula o próprio assalto para tentar justificar o roubo que ele mesmo cometeu. Ficou com 15 mil reais da empresa. Marceneiro é rendido dentro de agência bancária. Teve que sacar dinheiro e ainda ficou refém dos bandidos. Menino esperto, ele correu e garantiu a foto com craques da seleção da Austrália. Os jogadores faziam um passeio pelas nossas praias. Ministério Público Estadual vai recorrer da decisão da Justiça que deu liberdade para o jovem que assassinou a namorada a golpes de cavadeira. 2 amigos tentam se divertir com uma mulher e acabam baleados. Pais temem surto de meningite dentro de uma creche. O TN traz ofertas de emprego. E na dica do chefe, homem vai para a cozinha. Pode passar um cafezinho para tomar comendo com bolo de queijo. Receita mineira que o Cláudio preparou rapidinho. Tribuna Notícias, primeira edição, nós voltamos em instantes. Até já! Bandidos tentam arrombar caixa eletrônico na Barra do Jucu, em Vila Velha. Deixaram para trás muita sujeira e todo o dinheiro. Não conseguiram levar um tostão. Eles tentaram explodir o caixa eletrônico, mas só conseguiram danificar o teto. Com a tentativa frustrada de arrombar o cofre, os ladrões tiveram que deixar para trás o material que usariam no crime, picareta e pé de cabra. O explosivo usado por eles não abalou o cofre, mas repercutiu na vizinhança. A tentativa aconteceu na Barra do Jucu, em Vila Velha. Esse morador, que não quis se identificar, contou que a explosão estremeceu a casa. O fato aconteceu por volta das 3h30 da madrugada. Simplesmente um estrondo de tremer o telhado de tudo. A gente saiu, tinha só fumaça na rua aqui só e mais ninguém, mais nada. Testemunhas contaram à polícia terem visto 3 homens de roupa escura em 2 motos saindo do local. Disseram que saiu 3 caras em 2 motos, um encapuzado com a mochila nas costas. Minutos depois, a Polícia Militar deteve 2 suspeitos em Itapuã com características semelhantes aos assaltantes. Os 2 suspeitos foram detidos pela Polícia Militar e trazidos aqui para o DPJ de Vila Velha. De acordo com um delegado de plantão, ainda não há indícios que liguem os 2 ao que aconteceu na Barra do Jucu. Entretanto, ao serem abordados pela Polícia Militar, os 2 estavam sem um documento pessoal e sem carteira de habilitação, pilotando motos que estavam com a documentação atrasada. Um deles, o de 27 anos, já tem passagens pela polícia por tráfico e associação ao tráfico. O de 18 anos não tem passagem alguma. Mesmo assim, e por essa suspeita, o delegado pediu que fosse feita a identificação criminal dos 2 e também um exame no DML residográfico, para saber se há resíduos de pólvoras tanto na mão como também nas vestes dos 2. Eles ainda vão prestar depoimento aqui na delegacia, mas se nada ficar comprovado, vão ser liberados. Bom, por enquanto, os suspeitos continuam prestando depoimento. Um criminoso carregando uma televisão conseguiu pular 2 muros, arrombar uma porta e invadir uma creche na Serra. Ficou cansado, resolveu até fazer um lanchinho. Quando a polícia chegou, estava deitado embaixo da mesa usando o travesseiro das crianças.
O ladrão se aproveitou da tranquilidade da rua e invadiu primeiro esta casa. Arrombou a porta e pegou a TV de 32 polegadas e um par de tênis. Depois pulou 2 muros com um material e foi parar nesta creche particular, também em Laranjeiras na Serra. Aqui fez a limpa. Juntou talheres, pratos, aparelho de som, recolheu as toalhas das crianças do varal e ainda se alimentou. A ousadia do bandido foi tão grande que ele tomou o iogurte das crianças, abriu essa lata de sardinha e ainda chupou uma manga na maior tranquilidade. Mas os moradores começaram a chegar do trabalho e perceberam que havia algo errado. O bandido aqui dentro ouviu a movimentação e sabe aonde ele se escondeu? Aqui, ó, debaixo da mesa do refeitório. E para piorar, ainda pegou o travesseiro das crianças para apoiar a cabeça. A gente acredita que tinha mais alguém com ele, porque eram vários objetos, era televisão, uma bolsa pesada, um par de tênis, né, produtos de limpeza, e também a gente deu falta de um som. Esse som ele sumiu, a gente não sabe onde que está esse som. A gente acredita que a pessoa que estava com ele pode ter fugido com esse som, porque sumiu. Paulo Henrique Querino Muniz já se sente à vontade no mundo do crime. Também tem 7 passagens pela polícia. A polícia está na rua, está trabalhando, agiu rapidamente. Em menos de 3 minutos a polícia já estava no local, com apoio inclusive. Mas infelizmente ele vai voltar a fazer de novo. É muito abuso, né? É um abuso que dessa vez ele vai dormir na cadeia pelo menos essa noite, né? Vamos ver amanhã, depois, mas dessa vez a casa caiu para ele. Sem travesseirinho de criança na cadeia, né? Todo o material roubado foi recuperado pela polícia. Está preso o menor que atirou numa recepcionista dentro de uma loja em Guarapari. Ele se apresentou à polícia e disse que matou Débora para vingar a morte de um amigo, um ex-namorado da vítima. O adolescente de 16 anos se apresentou na delegacia em Guarapari. Ele estava acompanhado de um advogado. Segundo a polícia, o menor confessou o crime. Em depoimento, ele afirmou que tinha medo de ser assassinado. Disse ainda que matou a estudante para vingar a morte de um amigo. Valdemar Santos Souza, de 28 anos, foi assassinado no dia 8 do mês passado. O crime aconteceu no bairro Recanto do Sol, em Anchieta. Segundo a polícia, o menor estava com a vítima e afirma que Débora e o namorado foram os autores do crime. Segundo ele havia sido ameaçado por ela no momento em que ele percebeu que no início desse mês, um amigo dele, chamado Valdemar, foi vítima de homicídio pelo Dodô, namorado da vítima Débora, e por ela também, que estava presente no ato criminoso. O adolescente entra na loja e começa a atirar. A estudante tenta se esconder entre as roupas, mas o assassino descarrega a arma na vítima. A informação que tem é que ele estava vindo do bairro onde reside e quando saltou em Guarapari, avistou a vítima, a Débora, e passou a persegui-la até a loja, quando entrou, sacou da arma e efetuou 12 disparos contra ela. O namorado de Débora foi preso na última segunda-feira em Anchieta, no litoral sul do Espírito Santo. Adalberto dos Santos, o Dodô, de 24 anos, é acusado de chefiar o tráfico de drogas no bairro Maimbá. A polícia investiga a participação dele na morte de Valdemar, que já namorou com Débora há cerca de um mês. É fazer uma prestação de serviço e colocar à disposição da justiça pessoas que estão alheios à questão do crime. E nós, então, dentro do programa Estado Presente, nós estamos aí colocando e encerrando mais um caso. Pais temem surto de meningite dentro de uma creche em Vila Velha. Pois é, semana passada, uma criança de 5 anos que estudava na escola morreu vítima da doença. Essa semana, outro caso. A criança está internada. Pais de alunos da creche Pedro Pandolfo, em Rio Marinho, Vila Velha, afirmam que a saúde das crianças corre sérios riscos. O motivo são os casos de meningite que estão sendo registrados na escola.
O primeiro caso foi registrado na semana passada. Cassiano de Souza, que é aluno da creche, deu entrada no hospital e 10 horas depois morreu vítima da meningite. Um outro caso surgiu essa semana. Mais uma criança, que também é aluna da creche, deu entrada no hospital com suspeita de estar com a doença. As crianças estão aqui na escola, não suspenderam as aulas, está vindo normalmente, inclusive meu filho está doente, está tossindo, mas eles falaram que não tinha nada a ver, que não corria risco. Só que a gente estamos preocupados. A meningite é uma doença que afeta o sistema nervoso, caracterizada por um processo inflamatório que atinge a membrana que envolve o cérebro e a medula espinhal. A doença pode ser transmitida de uma pessoa para outra pela tosse, espirro e pelas mãos sujas. Esse contato com as crianças que foram diagnosticadas com a doença que preocupa a Dona Maria. A meningite é uma doença muito séria mesmo. Eu passei por essa experiência e você vê, tanto faz, né? São vários tipos de meningite, todas elas são super perigosas. Então, como eu vivi isso, não pode mesmo ter aula, tem que suspender, tem que ter realmente uma precaução antes, né? Para não se alastrar. Patrícia, mãe da pequena Priscila, de 5 anos, só vai deixar a filha voltar a estudar na creche quando a situação for esclarecida. Preocupa muito, né? Porque o risco de meningite é muito grande, né? Muito perigoso, né? Então, para todos nós, né? Quanto para os filhos, né? Os adultos, né? E essa criança também, né? Que foi a óbito, né? Hoje pela manhã, os pais se reuniram com representantes da creche e da Secretaria de Saúde. A expectativa é que as aulas sejam suspensas. Além disso, que medidas de segurança, como a vacinação das crianças, sejam tomadas para evitar que outros alunos fiquem doentes. Tem que tomar providência, né? Conversar, se explicar, perguntar, porque eu gosto de perguntar. Perguntar como é que não é, entendeu? Se tem perigo, porque meningite tem perigo. Eu fiquei preocupado com a minha neta, né? Eu sou muito... Fica com medo, né? Fico com medo, só das crianças também, né? Aí o bebezinho ali, ó. Nós ouvimos a Secretaria de Saúde de Vila Velha que afirma não há risco de contaminação. Esses casos não trazem risco para as crianças. No primeiro caso, a criança não estava frequentando a aula nos primeiros sintomas. E o segundo caso é uma outra forma, desenvolveu uma outra forma de meningite que poderia ser também adquirido em qualquer lugar, principalmente o outro, que a gente acredita que tem um âmbito familiar, porque ele não frequentou a escola naquele período. Atropelamento fatal na Rodovia do Sol, em Vila Velha. A vítima voltava do trabalho quando foi atingida por uma caminhonete. O trecho onde houve o atropelamento não há iluminação nem passarela. O pedreiro Adenilton Júlio da Silva, de 42 anos, havia acabado de sair da obra onde trabalhava em Vitória. Ele pegou o coletivo e desceu aqui na Rodovia do Sol. Só que ao invés de continuar na pista onde estava, atravessou rapidamente e acabou sendo atingido pelo carro. Na caminhonete estavam José Nilton Alves da Silva e a família. Ninguém se feriu. Ele freou por 48 metros, mas não conseguiu evitar a morte. Só senti o impacto do carro. Ele saiu do nada correndo na pista. Do outro lado, saiu dentro do mato correndo, atravessando. Aí eu freiei para não machucar ele, mas não teve jeito. José Nilton também é pedreiro e seguia para casa. Ele ficou no local e fez o teste do bafômetro. O condutor reclamou da escuridão da pista. Sinalização, iluminação, é o que precisa. Né? O motorista, para os pedestres também. Porque aquilo ali está um breu que nem se sabe, está escuro. Tentamos contato desde o início da manhã com a Rodossol para saber do problema com a iluminação, mas não tivemos retorno. Contratação imediata. Uma usina seleciona com urgência fresador e torneiro mecânico. Ficou interessado? Então ligue 3216-0174. 3216-0174. Vejam essa. Perdeu o emprego e pode ir para a cadeia. O supervisor de vendas simulou o próprio assalto para ficar com o dinheiro da empresa.
O supervisor de vendas de 37 anos chegou a acionar a polícia militar e registrou um boletim de ocorrência no DPJ de Cariacica. Na delegacia, ainda contou detalhes de como teria sido assaltado. Ele ligou para a polícia militar, para o 190, afirmando que tinha sido roubado por 2 indivíduos. Foi orientado a comparecer ao DPJ, onde lá também ele registrou um boletim de ocorrência, afirmando que 2 indivíduos, deu as características de magros, a roupa que as pessoas estavam vestidas, essas pessoas o abordaram com arma de fogo e subtraíram os valores que ele havia acabado de receber para a empresa. O crime teria acontecido na semana passada, pouco tempo depois do supervisor de vendas receber R$15 mil de clientes da distribuidora de produtos onde ele trabalhava. O dono da empresa, localizada em Vila Velha, veio à Vitória e pediu que a Delegacia Patrimonial investigasse o caso. Durante as investigações, a polícia descobriu que a suposta vítima era, na verdade, o autor do crime. Isso ficou claro na hora da reconstituição do assalto. O supervisor de vendas entrou em contradição várias vezes e acabou confessando que roubou o dinheiro porque estava com problemas financeiros. Na casa dele, a polícia encontrou R$4 mil em dinheiro e cheques. E este depósito de aproximadamente R$6 mil que o supervisor de vendas tinha feito na própria conta. Um relógio, um celular e um cordão que teriam sido supostamente levados pelos criminosos também estavam no local. O supervisor de vendas prestou depoimento e foi liberado porque não houve flagrante, mas será indiciado por 2 crimes. Ele vai ser indiciado pelos crimes de apropriação indébita, com pena até de 4 anos, além da falsa comunicação de crime com pena até de 6 meses. A princípio, os donos não desconfiaram. Inclusive, os donos queriam, na verdade, que nós descobríssemos os autores do crime, os supostos autores do crime. Ao saber, os donos, ao saber que, na verdade, quem cometeu o crime foi o empregado, eles ficaram consternados com os fatos, e onde não quis nem ter contato mais com seu funcionário. Feirantes saem para se divertir com uma mulher e acabam baleados na cabeça. Antes, houve discussão com segurança do sítio onde aconteceria o encontro. As primeiras informações são de que 2 feirantes foram junto com uma mulher fazer um programa amoroso numa área perto de Enseada de Jacaraípe, na Serra. Foi ontem, no início da noite. Ao chegarem lá, eles teriam sido abordados por um suposto segurança, que, armado, desconfiou da real intenção do trio. Ele alegou que ali no local estava tendo muito roubo de animais e mandou que um dos feirantes amarrasse a mão do outro. Nesta hora, tentando fugir daquela situação, os feirantes começaram a correr. Mesmo assim, foram baleados na cabeça pelo suposto segurança do local. A mulher que estava com eles fugiu, sumiu. Não se sabe ainda o paradeiro dela. O segurança também desapareceu e está sendo procurado pela polícia. As 2 vítimas baleadas na cabeça foram socorridas para o Hospital Jaime dos Santos Neves. Agora, amigos, prestem atenção ao que aconteceu enquanto nossa equipe fazia uma reportagem sobre a ciclovia na Serra. A matéria era para mostrar que carros, motos, caminhões invadiam o espaço, colocavam ciclistas em risco. Agentes da Guarda de Trânsito ficam com o carro parado no local. Mas quando nossa equipe se aproximou do veículo, descobriu que um deles estava lendo. E o outro, acreditem se quiser, estava dormindo. A ciclovia é um espaço exclusivo para bicicletas, certo? É. Mas não na Serra. Nesta que passa pela Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, os ciclistas precisam dividir espaço com os carros, motos e até caminhões. Isso aqui a mulher até me atropelar ali, entendeu? Olha, ainda fiz sinal para assim, isso aqui não é lugar de carro passar, isso aqui é lugar de pedestre e ciclovia. Isso sem falar do lamaçal, dos buracos e do asfalto quebrado. Deliela passa por aqui todos os dias. Muito feia, muito cheia de lama, muito quebrada, cheia de buraco. E fora que tem hora que a gente tem que parar para os carros passar. Este também é o caminho de Leonardo para ir ao trabalho. Todos os dias a gente vê essas imagens de os carros circulando na ciclovia, moto, tudo que você pensar que tem aqui dentro dessa ciclovia. E é muito perigoso para a gente pode ser atropelado. Sem falar também nos buracos e a lama que tem aqui. Então está muito difícil mesmo a gente passar por aqui
com segurança, né? Que é o mais importante. O funcionário público explica que esta é uma realidade de boa parte das ciclovias da cidade. É evidente que não tem investimento aqui, a gente vê que não tem reforma, que está tudo abandonado, principalmente, está abandonado mesmo. Nem foi necessário muito tempo de gravação para fazermos todos esses flagrantes. Passar com um carro pela ciclovia se tornou um mau hábito, uma falta de respeito com os ciclistas. E olha que bem ali na frente, 200 metros, tem um retorno e também a presença constante de uma viatura do Departamento de Trânsito. Ao aproximarmos da viatura, nos deparamos com um absurdo. Os agentes estavam bem ocupados. Um intertido com a leitura, a outra dormindo. Ao perceber a nossa presença, o que estava lendo acordou rapidamente a que estava repousando. Vejam, ela desperta assustada. Uma situação embaraçosa, que parece até engraçada, mas não é. Tem ciclista correndo riscos enquanto o trabalho do poder público não é feito. Desculpa. Bom, de acordo com a Prefeitura, as obras na avenida vão começar no segundo semestre deste ano. Em relação à conduta dos servidores dormindo, lendo, que estavam lendo e dormindo, a Prefeitura vai instaurar um procedimento administrativo. E atenção, o telefone para denúncias, denuncie mesmo, é o 0800 283 9780. 0800 283 9780. E aí, vamos aprender português? Vamos sim! E num evento especial para noivas. Legal. Que delícia, festa de casamento. A gente está numa festa? Parece uma festa, mas na verdade a gente está aqui no evento Casar 2014, um lugar com todas as tendências de casamento para noivas, noivos. Todo mundo vai ficar sabendo aqui do tudo que é novidade aí, DJs, vestidos, bolos, mas nós não estamos aqui para saber de tudo isso, não por enquanto. Estamos aqui para aprender português no mundo dos casamentos. Professor, dá para aprender português com o tema casamento, é isso? Vamos aprender português, vamos aprender muito português no mundo do casamento. Vamos lá, o que a gente vai começar hoje, professor? Nária, hoje eu apresento duas frases. A única diferença entre elas é que numa há vírgulas, outra não há vírgulas. E vamos à diferença de sentido entre elas. Primeira frase. As mulheres que só pensam em casamento são ansiosas, são muito ansiosas, não é verdade, professor? E aqui outra frase, tem vírgula. E aqui as mulheres que só pensam em casamento são muito ansiosas, sem vírgula. Qual a diferença? E aí, professor? Nária, com as vírgulas eu digo que todas as mulheres, elas só pensam em casamento e elas são ansiosas. Sem as vírgulas, eu digo que algumas mulheres só pensam em casamento e elas são ansiosas. Então faz toda a diferença aqui. Toda a diferença, apesar que numa frase há duas vírgulas, na outra não há vírgula. Isso serve muito para concurso, prova. Atenção, concurseiros. Frases típicas de concursos públicos. Quando eu uso as vírgulas, eu me refiro a todas as mulheres. Quando eu retiro as vírgulas, eu me refiro a algumas mulheres. Ok, entendeu, pessoal? Pois é, a Feira Casar continua aqui no Centro de Convenções de Vitória. E ó, dá para aproveitar muita coisa aqui. Eu acho que eu vou dar uma circulada, aprender português e aprender sobre casamentos também. E aí, professor? Amigos são sequestrados na saída de um banco em Vila Velha. Na manhã de hoje, este marceneiro prestou depoimento na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos em Vitória. Na noite de ontem, ele e o sócio foram vítimas de um assalto enquanto saíam desta agência bancária, na Avenida Carlos Lindenberg, em Cobilândia, Vila Velha. Quando nós viramos para poder sair, o assaltante já estava na porta, né? E anunciou o assalto, né? Gritando, dizendo que queria porque queria dinheiro. E se não desse dinheiro que ele ia tirar e queria porque queria dinheiro. Os bandidos usavam um uniforme de vigilante. Durante a abordagem, eles optaram pela sinceridade. Disseram às vítimas que usariam o carro apenas por 1 hora para cometer um outro assalto. Eles amarraram a nossa mão enquanto estávamos dentro do carro. E até então nós saímos do banco, não tinha dinheiro, fomos para o banco 24 horas. Chegando lá, eles fizeram o saque,
num valor de R$1.000 e ainda levaram ainda cerca de R$100 que eu tinha no bolso. Eles chegaram, descansaram e até fizeram um reconhecimento das nossas praias. Na tarde de ontem, os jogadores da seleção da Austrália deram um passeio na Curva da Jurema em Vitória e foram bastante simpáticos, viu? Esse pequeno torcedor não perdeu tempo não, garantiu uma foto, vai postar no Facebook para mostrar para os colegas que ficou bem pertinho dos craques australianos. Vou curtir, viu? Hoje, os jogadores treinaram no campo da Desportiva. O caso Bárbara Richardelli. O Ministério Público Estadual vai recorrer da decisão que determinou a liberação do jovem acusado de matar a ex-namorada. Christian Cunha, de 19 anos, deixou a prisão na última terça-feira, depois de ficar quase 2 meses na cadeia. Ele é acusado de matar a ex-namorada Bárbara Richardelli, de 18 anos, em um canteiro de obras na Praia da Costa, em Vila Velha. A decisão foi da juíza Paula Cheim Couto, que se baseou no fato do acusado ser réu primário, sem antecedentes criminais e com residência fixa. O Ministério Público recorreu da decisão. Considerando as características do crime, a violência que foi empregada e outros fatores, principalmente a dissimulação do criminoso, que após o cometimento do crime ligou para a família para prestar auxílio na tentativa de localizar a vítima, demonstram por si só que não se trata de uma pessoa comum que eventualmente cometeu um crime. O Ministério Público espera, através do recurso, que a juíza reformule a sua decisão, porque entende que estão presentes as circunstâncias que justificam a prisão preventiva do criminoso, confesso. Esse rapaz não pode ser comum. Hoje à tarde, a família de Bárbara promete uma manifestação em frente à sede da OAB e segue encaminhada até o Tribunal de Justiça. Veja o que é destaque no Jornal A Tribuna desta sexta-feira, dia 30 de maio. FGTS liberado para comprar terreno e construir casa própria. Aqui na foto principal, Vitória encanta australianos. Senado aprova aumento para 22 mil motoboys no estado. Adolescente diz que matou estudante dentro de loja em Guarapari por vingança. Aqui, Zezé de Camargo assume namoro com capixaba. E ainda é destaque no Jornal A Tribuna de hoje. Joaquim Barbosa vai se aposentar. Empate deixa Flamengo na zona da morte. E no AT2, cervejas e delícias para o inverno. O cantor capixaba Roberto Carlos se envolveu numa grande polêmica. Esse cara sou eu. Olha, e que polêmica, viu? A Débora está aqui e o Ronda vai trazer os detalhes. Não é isso, Débora? Boa tarde. Que polêmica é essa? Gente, boa tarde. Boa Roberto tarde. Carlos quer interagir agora com os fãs, né? Isso mesmo. Então tudo começou com uma foto que ele postou aí nas redes sociais. Eu não vou mostrar agora qual é, não. Não, vou deixar pra Ronda, pra galera acompanhar o programa. E a gente vai querer, obviamente, né, compartilhar com vocês. Virou um motivo de piada mesmo. E a galera já pode ir lá postando, daí quando a gente mostrar, dando uns palpites aí dessa foto. É legal. E tem mais o quê? Tem mais, que é o seguinte, gente. Depois do desafio da pimenta, nosso piradinho, veja só o que ele vai encarar. Roda aí. Realmente está acontecendo aqui uns casos sobrenaturais. Sobrenaturais? Sim, aqui no bairro. Você fica sabendo dessas fotos e me põe nessa furada, rapaz? Não, vem cá. Não, vem cá, não, eu não vou não. Não dá pra ter medo de morto, não. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Espera aí um pouco, vocês. Espera aí um pouco. Ai, dá medo. Dá medo. Mas tá imperdível. Daqui a pouquinho no Ronda Geral a gente exibe pra vocês esse monte de coisa. Coladinho com o Tribuna Notícias, né? Na sequência. Coladinho. Bacana. Você vai continuar aqui com a gente antes de seguir pro Ronda, porque chegou aquela hora gostosa. Eu não. Você já almoçou? Também não. Eu também não. Então ela já sabe até qual é a hora do TN, né? Aquela. Chegou a hora da tortura gostosa, no sentido, mas qual é a boa de hoje? Pois é, a hora da dica do chefe. E um detalhe, hoje, homem vai pra cozinha. É bom incentivar os homens, isso é muito bom para incentivar os homens que estão em casa assistindo agora e deixa só a esposa fazer tudo, né? O Cláudio mandou bem na receita, viu, Claudião? É verdade, ele caprichou e fez um bolo de queijo.
Que mineiro gosta de queijo, todo mundo já sabe. É por isso que na casa dessa família mineira, que mora aqui no bairro Mucuri, em Cariacica, até o bolo é de queijo. Ele é tão gostoso que já fez sucesso até em velório. A receita é do Cláudio. Ele aprendeu com uma amiga, não é isso, Cláudio? Foi sim. Eu fui passear lá em Três Corações, Minas Gerais, e uma amiga lá me ensinou, falou que tinha um bolo de queijo. E eu fiquei, assim, curioso para saber como que era o bolo de queijo. Já foi, me deu, experimentei. Eu logo pedi a receita e ela disse que era fácil de fazer. Realmente é fácil mesmo, muito fácil de fazer. Para fazer o bolo de queijo do Cláudio, você vai precisar de 200 gramas de queijo Minas ralado ou picado, 200 gramas de fubá, 300 gramas de açúcar, 800 ml de leite, 4 ovos, 2 colheres de sopa de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 colher e meia de sopa de margarina e uma pitada de sal. Coloque 1 a 1 os ingredientes no liquidificador. Você falou que o segredo é o quê? Deixar o fermento em pó no último? E bata. Para colocar no tabuleiro. Não colocar tudo de uma vez. Quando estiver quase terminando, dá aquela mexidinha aqui, porque o fubá desce. Essa água aqui, quem olha assim pensa, não vai dar certo. Mas pode ficar tranquilo que dá certinho. Deixar no forno mais ou menos 25 a 30 minutos, depende do forno. Bolinho pronto, quentinho em cima da mesa e um cafezinho para acompanhar. O Cláudio colocou até 2 pedaços aqui, olha só, no meu prato, porque segundo ele, dificilmente alguém não repete. Chegou a hora da verdade. Ai, gente, eu adoro esse quadro. Vou experimentar então, comer. Bom demais. Tá explicado. Tá explicado. Por que fez sucesso até no velório. Porque não tem como não. Nunca comi um bolo de queijo. Primeira vez. Parabéns aí pro Cláudio. Daqui a pouco você vai encontrar a receita no nosso site www.redetribuna.com.br/televisão. Bom, né? Em instantes, suspeito de matar várias pessoas é detido em Vila Velha. O bandido estava com arma e uma moto roubada. A gente já volta. Agora 12:31. Suspeito de vários homicídios é detido em Vila Velha. Igor de Souza, de 21 anos, é apontado como autor de vários homicídios em Vila Velha. O Igor e o comparsa Anildo Rodrigues, de 28 anos, foram presos na Glória. Com eles, a polícia apreendeu uma arma, munição e uma moto furtada. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia. Um excelente fim de semana para você. E eu espero você amanhã aqui no Tribuna Notícias de sábado e também à noite. Agora, coladinho com o TN, tem... Ronda Geral com Débora. Débora Moraes. Tchau, amigos. Tchau, Ingrid. Tchau. Bom fim de semana.